Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança dos meus colegas para me deixar fazer o juramento e essa fala aqui representando os formandos. Vou direcionar minha fala primeiro aos pais e amigos e professores presentes. Começo falando para vocês que essa turma aqui se formando é foda. Essa turma aqui passou por muita coisa. Eu sempre falo que a nossa turma de 2019 é a mais calejada de todas. E tem um motivo para isso. Passamos por uma odisseia de circunstâncias que pareciam não querer que a gente se forme. Foram 4 meses, 4 anos, 2 meses e 14 dias, se eu não errei assim. Foram 3 campos diferentes e muitos trabalhos. Mas aqui estamos e tem um porquê disso. A perseverança de cada um de nós. Cada um desses lindos aqui aguentou muita coisa. Vocês são foda. Parabéns, pessoal. Eu não vou cansar de falar que vocês são excepcionais, mas só a gente sabe o quão foi difícil para cada um de nós. Quantas vezes a gente pensou em desistir. Quantas vezes a gente viu uma pedra no nosso caminho que parecia muito maior do que a gente conseguia atravessar. Mas a gente atravessou. Então, a gente passou por muita coisa mesmo. Eu acho impossível não comentar sobre o contexto que a gente entrou no IF. Aquela efervescência política de 2019, para não falar outra coisa. No nosso primeiro ano, já houve aqueles 30% de corte no orçamento, o ato no calçadão, Polete falando que não ia dar para pagar o aluguel do Colombo, acabou o papel higiênico, acabaram as bolsas, acabou o CEPIM, e no meio de tudo isso, a gente tinha que entender como funcionava esse colégio esquisito. O que eram esses projetos, quais deles queríamos participar, tinha treino de vôlei, projeto da Kátia, iniciação científica na UEL, inscrição para o PAS, Robolon, jogos. 2019 a gente viveu e viveu muito. A gente se conheceu a instituição, conhecemos também o The Best da JK. Fizemos aqueles trabalhos de vergonha alheia no Chicão, aqueles teatros muito bem ensaiados da Serafina. Foi uma loucura, mas foi uma loucura boa. A gente estava preparado para dar seguimento à nossa formação quando chegou a pandemia. Foram 7 meses sem atividade obrigatória nenhuma. Foi um período de escuridão total. Foi muito difícil para cada um de nós. Muita incerteza. Nesse período, muitos dos que estariam se formando com a gente desistiram do curso. O ensino remoto foi difícil, esperar a vacina foi difícil, ficar em casa foi muito difícil, deixar de ver os amigos foi muito difícil. Bom, todo mundo sabe a dificuldade que a gente teve na pandemia, então não tem por que eu ficar relembrando vocês disso daqui. Mas eu vejo que esse momento de distanciamento social uniu muito a nossa sala. Tivemos muita empatia um com o outro. Compartilhamos trabalho, jogamos junto no Discord, a gente apoiou um ao outro. A gente sabia que não estava fácil, mas a gente escutou um ao outro e estávamos ali presentes. Mas ano passado a gente voltou a se encontrar. Daquele jeito meio truncado no início, com as turmas separadas, máscara, aqueles horários meio zoados. Mas pelo menos para mim, foi reconfortante rever os meus amigos. Voltar a construir uma amizade forte, olhando olho no olho de cada um. Foi bom ir no Cidade de Canção com vocês. Foi bom ter um rigor absurdo de biossegurança dentro do campus e depois pegar o 308 lotado. Essas ironias do IF é profissional. Mas depois de um tempo, a gente finalmente veio para esse campus. Novinho, espaçoso, grande e sem nada. Sem vida. Sem nenhuma linha de ônibus para a gente poder pegar. Mas com o tempo a gente foi deixando com a nossa cara. A gente foi conhecendo os cavalos. Os escorpiões bipolons se transformaram nas cobras coral daqui. A gente foi mudando todos os cartazes, ocupando os espaços. Foi se apropriando dos bancos ali na frente, determinando a nossa própria quadra de vôlei e futsal. E esse processo a gente deu início, mas vai continuar com as próximas gerações de alunos do IF. Nossa trajetória foi difícil, mas chegamos hoje ao fim dela. No fim a gente se desenvolveu muito. Tem gente que até se casou, né, de mim. Tem gente que já está empregado e com perspectivas brilhantes. Tem gente que entrou no curso achando que era da área de informática, mas descobriu que ama mesmo a área de humanas. Ou biológica. Tem alguns que, particularmente, eu nunca vou entender, mas resolveram seguir na área. Tem alguns que, desde o início, sabiam que a informática não era para eles e mesmo assim seguiram. Esses aí são os fortes de verdade.
que aguentaram legal, até aguentaram fazer um TCC que dialoga com informática. Muita gente se encontrou aqui, não só no sentido acadêmico ou amoroso, mas num sentido introspectivo, desenvolvendo sua própria personalidade, anseios e desejos. Eu consigo ver isso no rosto de cada um de vocês. Cada um aqui é muito bonito. Mas cada um de vocês são singulares, peculiares, bonitos, esquisitos. A gente entrou criança aqui no IF, mas a gente está saindo praticamente adulto. Nesse sentido, eu acho importante relembrar o motivo da gente estar aqui. O porquê desse ensino ser de nível médio. Justamente por nesse período que a gente se constrói. Essa é a missão de toda instituição de ensino, formar pessoas. Particularmente, eu acho que o IF forma as melhores pessoas. As mais humanas, as mais compreensivas, empáticas e emancipadas. O ensino que tivemos aqui foi único, apesar de toda a dificuldade. Essas pessoas sentadas aqui, os professores e servidores, cuidaram da gente. Esses profissionais, de maneira horizontal, olhando no nosso olho, vendo qual era a nossa realidade e, a partir disso, nos ensinou. Então eu deixo aqui o agradecimento por toda a turma, a todos os professores e servidores que passaram por nossa formação. Muito obrigado a todos que contribuíram, direta e indiretamente. Eu acho lindo a maneira que o IF trabalha. Eu acho maravilhosa a forma de ensino daqui. O IF acolhe e não tem medo de que grande parte da carga do conhecimento que passa pela instituição, na verdade, vem dos alunos. A maior parte do que se aprende aqui vem de nós mesmos, da realidade de cada um, da vivência de cada um. E isso vai muito além do PPC ou da grade curricular. Com todo respeito, Jefferson, eu aprendi muito mais com essas pessoas sentadas aqui do que eu aprendi com química orgânica. Mas eu aprendi química orgânica pra caralho. Seguindo essa ideia, eu trouxe uma frase que representa bem o que eu vejo que ocorre aqui no IF. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Essa frase é do Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido. Eu já falei, direcionado às pessoas e amigos que estão aqui, né, familiares e amigos, já falei para os professores, agora eu gostaria de me direcionar para a turma. Eu amo vocês. Eu vou sentir falta de cada um. Não vai ser só eu que vou sentir saudade, eu tenho certeza que vocês também vão. Eu sei que daqui a alguns anos a gente vai recordar desse período da vida com muito carinho. Lembrar dos nossos colegas com muito carinho. Acaba hoje no ciclo da vida. E a vida é assim mesmo, coisas acabam. O que fica é a lembrança. Mas esse não é o fim das amizades que foram construídas aqui. Tenho certeza de que muitos dos vínculos criados no IF vão se manter por anos. Quem sabe a vida toda. É natural que com o tempo a gente pare de conversar um com o outro, que a gente deixe de saber o que se passa na vida um do outro. Mas a lembrança que vai ficar guardada na cabeça de cada um de nós. Toda vez que a gente relembrar dos anos do nosso ensino médio, a gente vai se transformar para cá, onde a gente estudou. Ou em Polon, ou em A gente vai se transportar para as jogatinas de truco, para as crises de risada no meio da sala, para a cantina da Unifil. A gente vai se transportar para os pitos do Theo e do Paulo, para todas as vezes que a gente almoçava junto para fazer trabalho à tarde, ou todas as vezes que a gente pegou o ônibus junto. Eu termino minha fala, então, pedindo um favor para vocês, para que vocês não se esqueçam de tudo isso que a gente viveu, e que vocês se lembrem com muito carinho de tudo isso. Lembrem que o que a gente viveu em conjunto com essa instituição foi único e especial. Lembrem das nossas amizades e como elas transformaram a nossa vida. Quando vocês voltarem a esse espaço aqui, olhem para a mangueira que foi plantada como memória da nossa turma. Aquela mangueira vai criar raízes e gerar frutos, da mesma maneira que o futuro de cada um de nós. Mas essa mangueira nunca vai deixar do lugar que ela foi plantada. Nunca vamos deixar de ter sido fianos. Muito obrigado.